Graça e paz, amados. Dia maravilhoso que Deus nos concede. Dia de exercermos a nossa cidadania. Dia de fazermos escolhas. E creiam, essas escolhas, elas determinarão o nosso futuro. E este é o título da mensagem de hoje. Nossas escolhas determinam nosso futuro. O texto base está ali em Gênesis, capítulo 13, versos de 9 a 11, que diz assim, Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu, toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de Yahvé ter destruído Sodoma e Gomorra, e era o jardim de Yahvé, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós declaramos a cada dia, e realmente nós precisamos de Ti. E nesse dia de escolhas, que realmente o Senhor nos conduza, que nós possamos ter um coração maleável, um coração ensinável, um coração moldável para que o Senhor possa trabalhar em nós e nós possamos fazer as escolhas segundo a Tua direção. Se conosco, ó Pai, e ministra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, a máxima é a seguinte, cada um de nós é responsável por sua vida. E realmente a pessoa diz assim, olha, não mexa comigo, não me interessa o que você está falando, eu dou conta da minha vida. Realmente somos responsáveis por nossa vida. Por esta razão devemos tomar todo o cuidado com o que decidimos, porque as nossas decisões geram consequências. Não há uma decisão que não gere consequência. Só que o grande detalhe é o seguinte: além de sermos responsáveis por nós mesmos, nós somos responsáveis por outros que estão ao nosso redor. Seja o nosso cônjuge, sejam familiares, colegas de trabalho, funcionários, vizinhos, amigos. Não somos só nós. Uma decisão que nós tomamos, dependendo do nosso nível de influência, vai também atingir a outras pessoas. Por isso, queridos, decisões são escolhas que fazemos. Porém, jamais poderemos escolher as consequências dessas decisões. Por exemplo, um filho fora do casamento. Claro, a decisão é um filho. Ou seja, a consequência da decisão que tomou é um filho. Mas o que vai ser aquele filho? Quais consequências gerarão? Quais serão? Ninguém sabe. Então, nós não podemos escolher as consequências das nossas decisões. Mas as nossas decisões vão gerar consequências sem sombra de dúvidas. Por isso, decisões que tomamos ontem, as decisões todas tomadas ontem, ou seja, no passado, elas refletem o que estamos enfrentando hoje. Problemas de saúde. Por exemplo, nunca cuida da saúde, come tudo que vem, ou seja, não cuida de nada. Hoje está sofrendo o quê? Consequências. Então, vamos tomar como base a vida de Ló, as decisões de Ló. E tomando por base as decisões de Ló, a vida de Ló, queremos ministrar sobre as escolhas e suas consequências. Por isso eu posso declarar o seguinte, se você não está gostando do que você está vivendo hoje, certamente é porque as decisões que você tomou ontem não foram as melhores. Não podemos culpar outras pessoas. Não podemos dizer, mas a culpa é do fulano. Não é. São as nossas culpas. Diga assim, o meu hoje é consequência das decisões que tomei ontem.
Fechou aí. Então, algumas considerações sobre escolhas e decisões. Primeira consideração: as escolhas que fazemos não podem ser baseadas apenas na aparência, ou seja, aquilo que é visível. Olhou, gostou, comprou. Olhou, gostou, ficou. Não pode ser assim. Veja bem o que diz a palavra, ali em Gênesis 13:10. Levantou Ló os seus olhos, viu. E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de Yahvé ter escolhido ou destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim de Yahvé, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. O texto bíblico mostra que Ló, como único critério para escolher, foi o quê? Ou seja, o único critério que ele usou para escolher aonde ia morar, aonde ia levar a sua família, aonde passaria os seus dias, foi exatamente ou somente o que os seus olhos viram. É o verso 10, ó. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Ló não usou o recurso da oração para ser orientado por Deus. Ló não buscou a vontade de Deus. E Jeremias 33:13 é muito claro quando diz, ó, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós não podemos escolher coisas apenas pelo que vemos. Então, fazendo alguma consideração sobre a escolha de Ló, nós podemos dizer que Ló se mostrou autoritário em relação à sua família, pelo fato de não entrar em concordância quanto à decisão a tomar. O próprio Senhor Jesus mostra em sua palavra que quando 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será o quê? Concordado por meu Pai que está no céu. Ló simplesmente tomou a decisão sozinho, não consultou a sua família e foi. Ló também não teve a preocupação de se informar a respeito do lugar para onde estava prestes a se mudar. É interessante, vou dizer, hoje em dia de eleição, não vou falar em política, mas precisamos conversar sobre decisões, sobre escolhas. Muitas pessoas simplesmente olhou, se apaixonou por um candidato, se apaixonou por um partido e disso não abre mão. Não vê propostas, não vê a vida passada, não sabe o histórico da pessoa, simplesmente aquilo. Ou seja, como falei no programa de ontem, 2 partidos haviam no Rio Grande do Sul tempos atrás, os maragatos e os chimango. Ou seja, o que era maragato, morria maragato e não podia ser, por exemplo, se Satanás fosse o candidato dos maragatos, eu voto em Satanás, porque eu sou maragato. Isso não pode existir. Nossas decisões não podem ser por quê? Por emoções, por simplesmente olhar, é aquilo e deu. Não. Voltando a Ló. Ló mostrou-se também sem educação. Por quê? Porque sendo Abrão, seu tio, muito mais velho do que ele, Ló não deu a Abraão a honra de fazer a escolha antes dele. Por mais que Abraão tenha dito assim, ó, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, escolhe. Não, 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 o senhor é mais velho, o senhor é o meu tio, o senhor escolhe primeiro. O que o senhor escolher, eu fico com o outro. Mas não, ele faltou educação, faltou dar honra ao seu tio. Então Ló, de forma egoísta, percebeu que a terra que ele estava prestes a escolher era muito boa para o seu gado, devido à campina ser verde.
E também ele viu o Rio Jordão. Aquele rio regava aquela campina. Aquele rio daria o quê? Água para os seus animais. Não faltaria pasto naquele lugar. Ou seja, Ló reúne toda a sua família com tudo que ele tinha e parte para o lugar que ele escolheu, baseado única e exclusivamente no que os seus olhos viram. E o verso 11 diz assim, ó: então Ló escolheu aquela parte toda a baixada, banhada pelo Rio Jordão, e partiu para lá, para o leste. Infelizmente, a maioria das pessoas, e incluindo cristãos, quando precisam escolher algo, o único critério, o único recurso que usam são os seus olhos, ou seja, a aparência é que determina suas decisões. Porque se o que a pessoa está vendo lhe agradar, ou seja, por causa da aparência, ali mesmo a pessoa toma a decisão. E como tem gente quebrando a cara. Porque a própria palavra diz que Satanás mesmo, ele se torna até em anjo de luz. Então, quando nós não temos a direção de Deus, quando não buscamos a direção de Deus, quando não oramos para que Deus nos dê a direção do que fazer, nós podemos ser enganados e quase sempre seremos enganados. E quantos cristãos, queridos, que ao sentirem, eles ao sentir em meu coração, só que sentir, ele fala de sentimentos, e sentimentos mudam, sentimentos nos enganam, sentimentos nos traem. Eu senti no coração. Enganoso é o coração do homem. Então, sente no coração, não busca a Deus. E aí, fazem negócios, se casam, simplesmente por aparência. Aí entra exatamente, aqui tem até uma charge sobre isso, que fala que um político morreu e foi para o céu. Mas chegando no céu, ele é recebido por um anjo. Vocês já ouviram isso, né? E esse anjo diz assim, o seguinte, aqui é democracia. Então, você vai passar um dia no inferno e um dia no céu, e então você escolhe onde que você quer ficar. E aí, então, o anjo mostrou um elevador, ele desceu. Quando chegou no inferno, era a maior festa. E festa, uma campina verdinha, tudo lindo, lindo, lindo. E ele ficou maravilhado, passou um dia maravilhoso. Mulheres lindas, bebida, ou seja, era algo muito maravilhoso. Terminou o dia, ele subiu, passou um dia no céu, aquela coisa, aquela paz, os anjos tocando, ou seja, era uma coisa. Ele chegou para o anjo no final do dia e disse, olha, muito bom aqui, mas está muito parado. Eu já tomei a minha decisão, eu vou para o inferno mesmo. Lá é bom demais, é lá o meu lugar. E quando ele desce, no descer assim, quando ele saiu do elevador, ele já levou um sopapo do lado da cara. E viu assim aquela só cinza. E já chega um demônio e dá uma espetada nele, aí ele, epa, cadê o chefe daqui? E aí chama Satanás e diz, mas cadê todo aquele verde? Aí Satanás diz para ele assim, a campanha foi até onde? Já ganhamos o seu voto. Agora você vai andar na nossa cartilha. Parafraseando é isso. Ou seja, aparências, não busca a vontade de Deus. E quantos elegem candidatos? Quantos elegem o seu cônjuge? Quantos elegem o lugar onde vão morar? Quantos elegem tudo na sua vida? Por causa do quê? Aparências, promessas. E aí se estrepam. Precisamos ter o critério de buscar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Só para, fazendo um parêntese aqui,
As nossas escolhas, queridos, por exemplo, quando nós depositamos o nosso voto em alguém, nós estamos fazendo uma aliança com essa pessoa. Nós estamos dando a ela uma procuração, dizendo para ela que ela nos representa. E depois que ela começar a fazer porcaria, se nós não buscamos a direção de Deus para escolher, não adianta mais brigar, não adianta mais espernear, porque nós já demos a ela o quê? A procuração. Ela nos representa. É isso que nós precisamos entender. Nossas escolhas geram consequências e nos alianciam com aqueles que nós escolhemos. E alianças são inquebráveis. Só fazendo mais um parêntese, está ali em Josué capítulo 9, quando Josué e todos os líderes de Israel não buscaram a Deus e foram enganados. Exatamente o que está aqui, a aparência. Os gibeonitas se disfarçaram, botaram sandálias completamente rebentadas, pegaram odres, onde vinha a sua água, o seu vinho, todo rebentado, o pão bolorento, e mostraram, está aqui, ó, nós viemos de muito longe, façam uma aliança conosco, queremos andar com vocês. Ah, mas se vocês morarem aqui, não, olha aqui, ó, veja a nossa sandália, veja as nossas roupas, o nosso pão, viemos de muito longe. E eles não buscaram a Deus, e fizeram uma aliança com os gibeonitas. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, isso foi lá no começo. Uma aliança é inquebrável. Quando Saul, depois de todos os juízes, quando é levantado Saul como o rei de Israel, Saul matou alguns gibeonitas. E aí lá, quando vem Davi é rei de Israel, Davi começa a governar e vem 3 anos de seca, 3 anos de escassez, 3 anos de quase que miséria. E Davi consulta a Deus, o que aconteceu? Senhor? Aí eles dizem, foi quebrado uma aliança. Saul matou os gibeonitas. As consequências sempre vêm. Quando fazemos uma escolha, boa ou má, ela gera uma aliança, nos liga com a pessoa, nos liga com a escolha. E isso, queridos, é inquebrável. No caso específico da política, é por 4 anos ou é por 8 anos, a questão de um senador. Mas nesses 8 anos estamos ligados a ele. Ele nos representa. E quando nós escolhemos mal, essa pessoa faz leis que são contrárias à sociedade, são contrárias à família, são contrárias à palavra de Deus, ela vai gerar consequências em nós. Quando nós escolhemos qualquer coisa errada, vai gerar consequências em nós. Então, queridos, a escolha se aplica a cônjuge, se aplica à compra de carro, de casa, ao lugar que vai morar, à escolha da profissão, tudo isso. Porque no começo parece tudo maravilhoso, mas sem a aprovação de Deus. E aí nós entramos nessa palavra em 1 de Samuel 16, 6 e 7, que diz, e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, estamos falando de Samuel. E aí disse, certamente está perante Yahvé o seu ungido. Porém, Yahvé disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, para o que se vê, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque Yahvé não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, Yahvé olha para o coração. Samuel, quando foi ungir o rei de Israel, viu Eliabe, homem alto, formoso de aparência. Então disse, é esse. Porém Deus falou, Samuel, a tua avaliação está errada. Você está olhando para Eliabe baseado na aparência.
porém eu o rejeitei. E aí, parafraseando, podemos dizer, Deus falando para Samuel, vocês homens, olhem para a aparência, porém eu olho para dentro do homem, onde vejo a essência e o verdadeiro conteúdo da pessoa. Isso sim é o que importa para mim. Ao escolher ou ao rejeitar alguém para fazer a minha obra. Querido, por estas razões todas, quando nós estivermos diante de uma escolha, quando nós estivermos para fazer escolhas ou decisões, nós precisamos buscar a direção de Deus. Olha o que diz o Salmo 54:4. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu tive inúmeras, nós nos mudamos inúmeras, morei em quase todas as partes do Brasil. Mas para nenhum lugar eu fui sem ser na direção de Deus. Numa das transferências, para o lugar que eu pedi, era o lugar mais improvável que eu poderia ir, porque tinha gente na minha frente que eram mais classificados que eu. Pois Deus lançou aqueles num lugar que eles não queriam, porque eles não tinham aliança com Deus, e eu fui para o lugar exatamente escolhido. Isso quer dizer o quê? Se nós buscarmos a Deus, e eu posso dizer, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, nós não erraremos nas nossas escolhas. Posso ouvir um amém? Amém. Então, primeira consideração, não façamos escolhas pela aparência, porque Deus vê o interior. Então, se nós quisermos tomar decisões realmente segundo a direção de Deus, busquemos a Ele. Porque Ele vai olhar o interior de uma pessoa, se nós queremos nos aliançar com ela. Ele vai olhar para as intenções do coração e Ele vai nos dirigir a tomar a decisão correta. Segunda consideração, quando escolhemos baseado apenas na aparência, corremos o risco de escolher o que Deus rejeita para nós. Olha o que diz ali em Gênesis 13:13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra Yahvé. Se Ló tivesse buscado a Deus, se Ló tivesse pedido para Deus, posso ir para lá, Senhor? Consultado a Deus, Deus diria para ele, não vá, porque aqueles homens são grandes pecadores contra mim. E eu não quero você no meio deles. Mas Ló não fez isso. Deus rejeitava, querido, as atitudes do povo de Sodoma e Gomorra. É isso que diz o versículo, ó. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra Yahvé. Ou seja, os habitantes da cidade onde Ló escolheu morar eram maus. Teria como Ló se dar bem? Muito difícil. O versículo é enfático quando relata que eles eram grandes pecadores contra Deus. E quando a Bíblia diz que eram grandes pecadores, é porque para eles não havia limites para pecar. E quando a Bíblia diz, queridos, sobre pecar, sobre não haver limite de pecar, sobre ser aversos a Deus, ele também quer nos dizer o seguinte, ó, que quando nós pecamos contra alguém, quando nós pecamos contra o nosso próximo, na realidade nós estamos pecando contra o nosso Deus. O primeiro pecado nosso, querido, não é contra a pessoa, mas é contra Deus. Por isso, diante dessas verdades bíblicas, vamos tomar muito cuidado quando formos fazer escolhas.
Porque para o ser humano, a aparência é algo muito importante. Mas para Deus, o que importa é o interior do homem. A essência do seu interior. E isso só Deus pode ver. Então, nada melhor do que buscarmos a direção em Deus para não escolher o que Deus rejeita. Nós precisamos, queridos, sairmos, deixarmos a soberba, deixarmos o orgulho. Porque o que a soberba e o orgulho fazem? Muitas vezes nós não consultamos alguém, muitas vezes nós não pedimos conselho, muitas vezes nós não buscamos a Deus sobre algo, porque nós temos medo, nem é medo, nós não queremos receber um não, por causa do orgulho e por causa da rebeldia. Precisamos deixar tudo isso de lado e realmente nos aproximarmos de Deus para escolhermos o que Ele já escolheu. E assim nós não seremos enganados. Amém? Terceira consideração. Quando erramos em nossas escolhas, nós sofremos, porém não sofremos sozinhos. Olha o que diz Gênesis 14, um capítulo adiante da escolha de Ló. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Guarde isso aqui, ó. Ao fazermos escolha hoje, podemos esperar que no futuro as consequências virão, quer sejam boas, quer sejam más. Ló nem pensava, puxa, olha que pasto verde, vou me dar bem, o meu gado vai engordar, não vai faltar água porque tem o rio, é aqui que eu fico. Porém, além dos homens de Sodoma e Gomorra serem maus, pecarem contra Deus, fazerem coisas erradas, que nós sabemos, sodomitas, ainda Ló nem pensava que aquela cidade seria o quê? Levada cativa. Mas, guarde isso, essas consequências alcançam todos à nossa volta. E foi isso que aconteceu com Ló. O texto de Gênesis 14, 11 e 12 mostra que Ló foi raptado com toda a sua família, com todos os seus criados e com todos os seus bens. Ou seja, toda a família de Ló estava pagando por uma decisão que ele tomou sozinho. É isso que acontece conosco. Nossas escolhas de hoje determinam nossa vitória ou derrota amanhã. E aí nós vamos ver uma coisa, porque uma escolha hoje é algo que eu planto. É algo que eu semeei e ela vai dar frutos. Aí entra Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu sei que tem pessoas me ouvindo pela internet e muitos acham que apenas será uma aventura fora do casamento. Mas, queridos, isso vai gerar consequências e consequências terríveis. Porque além da pessoa estar traindo, quebrando uma aliança, ela também está atraindo maldição, não só sobre ela, mas sobre a sua descendência, sobre seus filhos, quem sabe netos. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, ao se prostituir com Batseba, ele não teve apenas a consequência do filho que foi gerado ter morrido, mas ele trouxe fome sobre Israel, ele trouxe escassez sobre Israel. Ele foi traído pelo seu filho
E aquilo que ele fez em oculto foi exposto a toda a nação. Ou seja, as consequências vieram e não vieram só sobre ele, vieram sobre toda uma nação. Então você que está me ouvindo, que pensa que é apenas uma aventura, é apenas uma paixão. Não é apenas uma paixão e não é apenas uma aventura. Você está traindo, quebrando uma aliança. E isso gerará consequências. E eu digo para você, não são consequências boas. Não eis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Talvez o motivo do sofrimento de hoje seja o resultado de uma escolha feita baseada na aparência ou desejo. A lei da semeadura não falha. Colhemos exatamente o que plantamos. Só que não colhemos na mesma proporção. Sempre colhemos em proporções, em níveis muito maiores. Por isso, se casamos fora do plano de Deus, chegaremos ao dia em que toda a família vai sofrer as consequências. Se a semelhança de Ló, sem consultar a Deus, compramos ou escolhemos morar num lugar onde pessoas depravadas dominam, certamente toda a família vai sofrer. Por mais simples que seja a escolha que fizemos, não a façamos apenas baseados na aparência, pela beleza do que estamos vendo. Antes, busquemos e clamemos pela orientação de Deus. E aí um texto bíblico de Mateus 7, de 7 a 11, conhecidíssimo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens a quem? Aos que o consultarem, aos que pedirem a sua opinião, aos que pedirem a sua direção. Nós não estamos jogados no mundo, não tem um Deus sentado num trono, olhando assim, estou vendo fulano, ele vai se quebrar. Eu coloquei ele na terra para ser o pior das pessoas, ser a pior pessoa, ele vai se lascar. Não. Se nós colocarmos a nossa vida, as nossas decisões na presença dele, cumpre-se esta palavra. Então, se queremos ser bem-sucedidos nas nossas decisões, precisamos obedecer ao que o Senhor Jesus Cristo nos orientou nesta passagem. E então, queridos, a vitória será certa, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Amém? E a quarta consideração, pelo fato de nossas escolhas terem sido erradas, porque foram baseadas nas aparências, foram tomadas nas aparências, não significa que Deus não pode nos ajudar. Isso é maravilhoso, não é? Aí vem Gênesis 14, do 13 ao 16, que fala, um homem que conseguiu escapar, contou a Abraão, o hebreu, o que tinha acontecido. Abraão estava morando no bosque de carvalhos de Mamre, o amorreu. Mamre era irmão de Escol e de Aner. Os 3 irmãos eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seu sobrinho Ló estava preso, não perdeu tempo. Reuniu 318 homens nascidos na propriedade dele. Eram os homens mais capazes dos que estavam a serviço dele. Com eles perseguiu o exército de Kedor Laomer até Dan. De noite,
mesmo, Abraão chefiou os seus homens num ataque bem sucedido. Os inimigos fugiram e foram perseguidos até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou e levou de volta todos os bens que tinham sido saqueados, libertou o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e os demais prisioneiros. Veja que Abraão juntou um exército, foi resgatar o sobrinho Ló. E diz o texto que Abraão resgatou Ló e restaurou tudo o que tinha saqueado. Então guarde isso daqui, ó. Se você tomou uma decisão errada, sem consultar a Deus, se houver da sua parte arrependimento e clamor pela intervenção divina, Deus intervirá e livrará todos quantos estão sofrendo consequências de decisões erradas que foram tomados sem a sua direção. Amém, queridos? Deus pode restaurar casamentos, Deus pode restaurar empregos, Deus pode restaurar a autoestima, Ele pode restaurar o prejuízo por negócios mal feitos. Ele pode. Só depende de uma posição nossa, de uma decisão nossa, nos arrependermos e pedirmos a intervenção dele. Deus não é alguém, como eu disse, que está entronizado completamente, contemplando o nosso sofrimento, como um espectador inativo, mas de forma poderosa, ele nos ajuda como um pai ajuda ao seu filho. E aí nós vamos ver o Salmo 103, verso 13, que diz, ó, assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Se errou, daqueles que se arrependeram, daqueles que voltaram atrás, daqueles que confessaram o seu pecado e pediram a intervenção de Deus. Então, diante dessa verdade, deixemos de lado o nosso orgulho e confessemos o nosso erro. Peçamos perdão pelas decisões que tomamos sem a direção dele, de Deus, e coloquemos cada área de nossa vida debaixo da direção do nosso Deus e Pai. Posso ouvir um amém? E ouçamos aqui o que está escrito em Marcos, capítulo 10, verso 51, que diz assim, ó, que queres que te faça? É isso que Deus faz, é isso que Deus diz quando nós realmente reconhecemos o nosso erro, confessamos o nosso pecado e nos arrependemos. Como nação, queridos, por tantos erros que já cometemos, por tantas pessoas contrárias à palavra de Deus que já colocamos em lugar de autoridade, nós precisamos colocar em prática o que está em 2 Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, os meus filhos, que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, se chama pelo meu nome, se humilharem, ou seja, reconhece, ó, Senhor, eu errei, a minha escolha foi errada, então eu confesso o meu pecado, eu me achego a ti e declaro, Senhor, eu escolhi errado, estou sofrendo as consequências, peço a tua intervenção. O que diz a palavra? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nada é perdido enquanto estamos vida. Por isso que diz, enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida, querido, se nós erramos, deixemos o orgulho, deixemos a soberba, deixemos a rebeldia. E até interessante, tem um partido político aí pregando o quê? A rebelião, que nos rebelemos contra tudo que está aí. Então deixemos a rebeldia e realmente nos acheguemos a Deus e peçamos perdão e peçamos a intervenção dele.
O nosso Deus, queridos, se nós formos ver, Ele já moveu céu e terra. Ele já demonstrou todo o seu amor para conosco, quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Jesus nos ama e Ele quer a nossa felicidade. O que precisamos é falar para Deus o que estamos precisando, dizendo que sem Ele, sem a sua direção, nós nada podemos fazer. E é o que está em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. O que é Ele em nós? É nós deixarmos o controle com Ele. Ele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é interessante, uma das orações mais hipócritas, feita por grande parte dos que se dizem crentes, se dizem salvos, se dizem evangélicos, se dizem cristãos, é a oração aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Por que eu disse que é hipócrita? Se eu aceitei a Cristo como Senhor, eu já não sou dono da minha vida. Ele é o dono da minha vida. Eu não tomo mais decisões por mim mesmo, pelas aparências, pelas emoções, pelas paixões. Eu tomo decisões segundo a direção da sua palavra. Ele é o rei. E um rei tem um reino. E num reino tem uma constituição. A constituição do reino de Deus chama-se Palavra de Deus. E ele não tem compromisso. Ele não vai referendar. Ele não vai bater o martelo em nada que contradiga a sua palavra. Então, se nós tomamos decisões contra a palavra de Deus, contra o senhorio do Senhor, só nos resta nos arrependermos, nos humilharmos, nos arrependermos, confessarmos o nosso pecado e pedirmos a intervenção do nosso Deus, ou seja, devolvermos a Ele o que nunca deveríamos ter pego, o controle da nossa vida. Posso ouvir um amém? Então, se nós colocarmos cada causa nas mãos de Deus, Ele vai trabalhar por nós e nós o glorificaremos. É o que diz aqui, ó. Só que tem muitos que dizem o seguinte, que nós sejamos glorificados. Deus vai nos glorificar. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus intervém. Deus toma minha causa e eu glorifico a Ele. Quinta consideração. Deus tem ouvido as orações que têm sido feitas em teu favor. Veja bem, Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo Deus as campinas, as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. É interessante observar que o texto diz que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló da destruição. O que é que fez Deus tirar Ló daquele lugar? Tirar Ló da destruição. Foi exatamente a oração que Abraão fez em favor do seu sobrinho. E aí tem toda, eu não vou ler tudo não, para não ser mais longo, mas está aqui, ó. Tem toda Gênesis 18, 21 a 33, que é aquela conversa de Deus com Abraão. Mas se tiver 50, o Senhor vai destruir 50 justos. Chegou até 10. E Deus disse, eu não destruirei se houverem 10 justos naquela cidade. Mas Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló daquela destruição. Vai até o 33. Depois você lê em casa. Gênesis 19, do verso 23 ao 33. Então, a oração de Abraão fez Deus trabalhar em favor de Ló. Guarde isso. A oração de Abraão fez Deus trabalhar em favor de Ló. Mesmo Abraão, veja bem, se Abraão fosse aquele cara rancoroso, Ló escolheu Sodoma porque quis. Então que ele
aceite as consequências, receba as consequências. Não. Abraão sabia que Ló escolheu errado, mas sabia que Ló estava naquela situação por causa das suas escolhas erradas. Mas ele orou, ele clamou pela intervenção de Deus. Por isso, guarde isso daqui, ó. Creia, Deus tem ouvido a oração que teus pais têm feito por você. E isso eu posso dizer. Nunca me desviei, porque eu tinha um pai e uma mãe, hoje só tenho uma mãe. Então eu tinha os meus pais orando por mim. Mesmo eu estando muito longe deles, mesmo eu estando num ambiente que não era propício, as orações de meus pais me guardaram. Deus tem ouvido a oração que o teu pastor tem feito por você, e eu tenho orado por você. Ele tem ouvido a oração que a igreja faz por você, e ele tem ouvido a tua própria oração. Por isso, guarde aqui, ó, com tanta gente mobilizada em teu favor, orando a Deus, você já pode agradecer, porque a tua vitória é certa. Posso ouvir um amém? Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E concluindo, quero declarar que todo aquele que está sofrendo por causa de escolhas mal feitas, creia que não é o fim. Se houver arrependimento, se houver humilhação, se houver pedido de perdão, e também entrega dos projetos a Deus, Deus mesmo se encarregará de trabalhar em teu favor e vai restaurar tudo o que você perdeu. Posso ouvir um amém? Por isso, quero também conscientizar aqueles que ainda vão tomar decisões, e eu creio que somos todos nós. Deus mesmo toma conta quando nós entregamos a Ele. Então, todos aqueles que vão ainda tomar decisões, eu recomendo que não sigam o exemplo de Ló, para que todos os que estão à sua volta não venham a sofrer, pois não é isso que Deus tem para nós. Os planos de Deus para nós, queridos, são planos de excelência, e é o que nós podemos ver em Jeremias 29:11, que diz assim, ó: quem sabe dos meus planos sobre vocês sou eu, diz Deus. Eu mesmo. São planos de bem e não planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Hoje, mesmo que as suas decisões tenham sido erradas e você está num lugar que está sofrendo consequências de decisões erradas, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E quem sabe dos planos para você é Ele. E Ele vai te dar o quê? Um futuro de bênçãos, um futuro de paz na tua própria terra, no lugar aonde você está. Então passe a abençoar esse lugar, passe a orar por esse lugar, passe a ver aquele lugar como um jardim do Éden. E você vai ver que as coisas mudam radicalmente. E encerrando, queridos, creia nisso daqui, coloque em prática isso daqui, 1 de Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, necessidade, problemas, anseios, lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Faça um exame da sua vida. Veja onde você está, como você está vivendo. Veja se o que você está colhendo, o que você está vivendo hoje, realmente é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Se não é, porque hoje você colhe
resultado de escolhas mal feitas, é tempo de nós pedirmos perdão, é tempo de nós reconhecermos o nosso erro, é tempo de nós deixarmos o nosso orgulho de lado e realmente nos humilharmos, colocarmos 2 de Crônicas 7,14 em prática sobre a nossa vida, sobre o nosso estado, nossa cidade, nossa nação, seja sobre tudo quanto diz respeito a nós. É um tempo, queridos, em que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Deus na direção dos nossos planos, dos nossos projetos, da nossa família, de tudo quanto diz respeito a nós. Por isso agora, que o Espírito trouxe ao teu coração de decisões erradas que você tomou, comece a confessar, comece a pedir perdão e comece a colocar os projetos que você e hoje colhe resultados errados, porque esses projetos não foram colocados na presença de Deus. Agora comece a colocar tudo isso na presença de Deus e peça a intervenção dele. Assim como Deus usou Abraão para ir e libertar Ló, mesmo Ló tendo tomado decisões erradas. Peça a intervenção de Deus agora na sua situação, na nossa política, na nossa nação, que realmente a intervenção de Deus seja algo real. Pai, nós te louvamos por esta manhã, nós te louvamos por esta palavra, nós te louvamos porque chamaste a nossa atenção de que escolhas geram consequências. E as decisões que tomamos hoje, elas gerarão consequências boas ou más para o futuro. E nós queremos te pedir perdão, ó Pai, como igreja, nós queremos te pedir perdão como nação, porque temos escolhido tantas pessoas erradas, temos feito tantas escolhas erradas, que hoje estamos colhendo consequências de uma nação que está a ponto de institucionalizar aquilo que o Senhor abomina em todas as áreas, de aborto, ideologia de gênero, destruição da família, tantas coisas que o Senhor abomina. Nós queremos te pedir perdão, ó Pai, porque tudo isso é consequência, é fruto de escolhas que fizemos no passado, de termos colocado pessoas em cargos que elas fizeram leis que foram contrárias à tua palavra. Pai, perdoa-nos por tantas escolhas erradas, perdoa-nos por tantas decisões que feriram a tua palavra, que feriram a tua santidade, que assim como Ló, fomos enganados pelas promessas, fomos enganados pelas aparências e não consultamos o Senhor. Assim como Josué, assim como todos os líderes de Israel foram enganados pelos gibeonitas, viram a situação dele e tomaram a decisão, se aliançaram com eles, sem consultar o Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão, porque temos feito isso, eleição após eleição. Pai, que neste dia haja uma intervenção soberana do Teu Espírito Santo na vida de cada cidadão brasileiro. E que hoje, Pai, ao votarmos, aonde quer que seja nesta nação ou fora dela, possamos escolher homens e mulheres não perfeitos, porque nem ninguém é perfeito, mas homens e mulheres que tenham vontade, que tenham a premissa de obedecerem os princípios estabelecidos na tua palavra. Homens e mulheres com corações maleáveis, moldáveis, ensináveis, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos por tua misericórdia, nós clamamos por tua intervenção em nossa nação. Nós precisamos de ti, ó Pai. Nós não podemos viver fora da tua presença. Pai, e por isso eu te peço que todos aqueles que estão em cima do muro, todos aqueles que não votarão, ou que anularão seu voto, ou que votarão em branco, que eles não deem, ó Pai, a regalia, ou
a decisão da sua vida a outros, mas que eles se posicionem. Toca no coração de cada um e que realmente, ó Pai, seja estabelecido em nossa nação o teu trono, venha o teu reino sobre a nossa nação e seja feita a tua vontade. Estabelece, ó Pai querido, a tua vontade em nossa nação, transforma todo esse caos e levanta uma nação para o louvor da tua glória, que realmente nós sejamos a nação do avivamento, a nação, ó Pai, celeiro do mundo, tanto de alimentação física, como de missionários, enviando pessoas a todo mundo a pregar o teu evangelho, que nós sejamos uma nação referência entre as nações, que, ó Pai, para que as pessoas possam vir a esta nação para receberem da tua glória, da tua presença, para serem ensinadas na tua palavra, que, ó Pai, do Palácio do Planalto até as prefeituras, sim, que todos quantos forem eleitos nessa nação sejam alinhados com a tua palavra e haja, Pai querido, uma faxina geral em nossa nação e que como nação, como povo, como pessoas, nós tenhamos consciência de que o nosso voto não é apenas digitar números, mas é uma aliança que estamos fazendo com a pessoa, é uma procuração que estamos dando que ela nos representa. E desta forma, Pai, as nossas decisões sejam acertadas e segundo a tua direção. Muito obrigado, Pai, porque tu és um Deus misericordioso. Muito obrigado, porque este é um tempo em que esta nação tem se levantado pedindo a tua intervenção. E nós te agradecemos. E nós daremos a ti sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus.